Sejam todos bem-vindos ao canal Apenas um Lacan Latino-Americano. No episódio de hoje vamos começar nossas análises de filmes. E o primeiro filme escolhido para a gente fazer uma análise é Nosferatu, de 2024, de Robert Eggers. A gente vai dividir essa crítica do filme em 5 partes. Primeira parte a gente vai fazer uma contextualização do roteiro. Segunda parte a gente vai fazer uma análise de alguns traços que saltam sobre a direção do filme. A terceira parte a gente vai fazer uma análise dos personagens do filme em sua profundidade. Na quarta parte a gente vai exemplificar algumas temáticas psicanalíticas envolvidas no filme. E na quinta parte a gente vai explicar o final do filme. Vamos começar então pela primeira parte, uma contextualização do roteiro. O roteiro é classicamente dividido em 3 atos. No primeiro ato, o personagem Thomas ele vai até o castelo de Nosferatu e a gente vê pela primeira vez o Nosferatu. No segundo ato acontece o caminho inverso. Nosferatu vai até Würzburg, na Alemanha, a cidade que ele vai assombrar. E no terceiro ato a gente tem o confronto final entre os humanos e o vampirão. Começando o primeiro ato do filme, Robert Eggers ele faz uma abertura não muito usual. Ele não começa contando a história linearmente, mas ele começa o filme com uma espécie de possessão, um sonho, ou um delírio, ou uma alucinação, não dá para se ter certeza, no qual a personagem Ellen ela é possuída pelo Nosferatu. Ela é atacada, possuída, e esse corte que a gente vai ver se repetir de outras formas muitas vezes ao longo do filme do Robert Eggers, ele é muito interessante porque ele funciona para incluir muito rapidamente o telespectador no universo que o Eggers está construindo de suspense e de fantasia e de possessão, e também funciona muito bem para desde os primeiros segundos do filme criar um clima de suspense, de terror para o telespectador. Pense no filme. Então, depois dessa alucinação da Ellen, a gente vê a apresentação do casal Ellen e Thomas, um casal terrivelmente apaixonados, super bonitinhos, e também a gente vê a apresentação da Ellen como uma mulher de saúde mental frágil, com um diagnóstico um tanto duvidoso da psiquiatria do século XIX de melancolia. E essa melancolia da Ellen passa quando ela encontra Thomas e se apaixona por ele. E após eles casarem, Thomas, que também passa a ser apresentado como um personagem bastante ambicioso, recebe uma proposta de trabalho. Ele, que é corretor de imóveis, tem que vender uma casa para um cliente, mas ao invés do cliente vir até ele, ele tem que ir até a casa desse cliente, que é bastante velho, rico e excêntrico. Essa casa fica literalmente na puta que pariu, e lá vai Thomas, mesmo que com sua mulher implorando para que ele não vá, já que Ellen volta a ter premonições que algo muito ruim vai acontecer. Thomas, um tantinho ambicioso, querendo ficar rico para ganhar dinheiro para ele e para a mulher dele, ou pelo menos é isso que ele nos conta, aceita a proposta e vai para o Cafundó da Romênia. Na viagem, parece uma viagem épica, estilo Senhor dos Anéis, Thomas passa por uma tribo de ciganos, que novamente desaconselha muito ele a seguir viagem. Mas ao invés do Thomas entender esses ciganos como tentando defendê-lo, ele entende esses ciganos como maléficos, como uma tribo muito estranha, que pratica rituais satânicos. Ele também passa por algumas freiras que o desaconselham de seguir viagem, e ele não se importa e segue a viagem dele em direção ao castelo. Chegando no castelo do Orlok, que é o nosso Nosferatu, a gente vê aquele típico castelo gótico muito bem construído pelo Robert Eggers, e a gente também tem o primeiro momento da apresentação do personagem Nosferatu, que é muito interessante. Eggers não apresenta o personagem de uma vez, ele através de um jogo de câmera ficou ocultando o Nosferatu, depois ficou ocultando ele nas próprias vestes do Nosferatu, depois fica ocultando ele nas sombras, e a gente vai entrando em contato com o personagem, primeiramente pela voz e pela respiração brilhantemente produzidas pelo ator Skarsgård, que dá uma voz perfeitamente fantasmagórica ao Nosferatu. E a gente também tem a apresentação do personagem Nosferatu não diretamente pela imagem dele, mas pelo terror que ele provoca no olhar dos outros personagens na cena, especialmente nesse momento o Thomas, que tinha ido lá vender o imóvel. Após concluir a venda do imóvel, ou pelo menos achar que o fez, assinando o contrato, Thomas passa a ser atacado pelo Nosferatu e enfim ele consegue fugir do sugador de sangue pulando num rio e tentando voltar para casa. O ato 2 começa com o caminho inverso. Agora Nosferatu quem quer ir para a cidade grande, já que ele já comprou a sua casa, e ele quer assombrar uma cidade grande da Alemanha do século XIX. Na viagem, Nosferatu mata todos os marinheiros possíveis
e ao chegar a Wisburg, ele toma conta da cidade para um clima de completo terror. Depois desse ato 2, chegamos ao ato final, onde haverá o confronto entre Nosferatu e o grupo de humanos que tenta matá-lo, e esse ato 3 eu deixo para explicação na parte final dessa crítica. O segundo ponto que eu gostaria de destacar da crítica do filme é uma análise da direção que o Robert Eggers entrega do filme. Robert Eggers, que é o meu atual diretor de filmes de terror favorito, ele já tinha feito A Bruxa, O Farol, O Homem do Norte e agora entrega esse Nosferatu. E Nosferatu ele consegue produzir um clima de terror muito bom, magnífico, que consegue fugir de um lugar mais ou menos tosco ao qual os vampiros ficaram relegados nos últimos filmes da temática. Robert Eggers, ele faz uma direção que usa muito da construção de um cenário da época, muitíssimo bem realizado de forma muito minuciosa, que efetivamente nos leva a uma Alemanha de 1800, 1900, do século XIX, ali, né, entre 1800 e 1900. Essa reconstrução de época ela fica perfeita no filme. É como se tivesse a sensação de estar efetivamente vivendo aquilo, com todo o cenário, todo o figurino que ele consegue construir e todas as referências folclóricas que ele vai associando ao filme, colocando referências infinitas e uma reconstrução histórica desse folclore quase perfeita. E o mais interessante é que essa reconstrução de cenário feita pelo Eggers, ela não funciona apenas de forma estilística ou de forma a nos transportar naquele lugar, mas essa reconstrução de cenário, ela é também a sustentação de um elemento central do roteiro. Um dos argumentos centrais do filme do Eggers é que a racionalidade, e ele usa esse momento histórico, 1800 não à toa, momento histórico do surgimento do iluminismo e da consolidação do sujeito moderno científico. E esse é um dos grandes diálogos do filme. O filme ele se coloca como um conflito entre esse sujeito moderno, de uma racionalidade científica objetiva, e um mundo sobrenatural que esse sujeito moderno considera impossível, porque ultrapassa as coordenadas científicas do seu próprio mundo. Então, Eggers nos lança esse conflito. O que aconteceria com uma cultura absolutamente científica, moderna, racionalista, que entrasse em contato ou em choque com algo de sobrenatural? E o personagem do professor Eberhard, interpretado pelo William Dafoe, ele sustenta uma série de frases que vão nesse sentido, como a luz da ciência nos cegou, ou ele lança uma: eu já vi coisas que fariam Newton voltar correndo para o útero da sua mãe. A gente vê isso como uma própria estratégia do terror que o Eggers tenta produzir. Como lidaria, qual seria o efeito numa subjetividade de uma pessoa ao entrar em contato com algo que ela consideraria impossível de acontecer, com algo do sobrenatural. Como essa pessoa racharia, como essa pessoa surtaria, como essa pessoa enlouqueceria, como essa pessoa se amedrontaria, qual seria essa reação? É um tema muitíssimo explorado no filme pelo Eggers. Outra temática próxima a isso explorada pelo Eggers é a temática do arcaico, como um símbolo que provocaria medo no humano. Daí a ideia de, no primeiro arco do filme, ele levar o personagem do Thomas numa viagem quase infindável até os confins do mundo, onde ele vai encontrar esse castelo que representa tanto o arcaico quanto no limite do mundo conhecido. E ali mesmo é que ele vai se deparar com essa figura terrível do Nosferatu. Seguindo agora, vamos analisar os personagens do filme. E a análise dos personagens é muito interessante porque é uma característica do Eggers, como que bateu um montão de referências no liquidificador. Então, os personagens dele costumam ser multifacetados. E eles representam várias imagos que dão a profundidade desses personagens. Então, vamos lá. O primeiro personagem que a gente vai analisar é o do Professor Eberhard, que é o personagem interpretado pelo William Dafoe. William Dafoe, como sempre, ele entrega aquela atuação que rouba a cena, que mistura o cômico e o teatralesco, que mistura o absurdo, que também já está ficando uma marca registrada dos filmes do Eggers, tanto é que depois que ele apareceu no primeiro filme que eles fizeram juntos, O Farol, ele apareceu em todos os outros na sequência. E esse personagem do Eberhard, como a gente já tinha dito, ele
põe em ação um conflito principal, um dos conflitos principais do filme. O conflito entre o sujeito iluminista, o sujeito científico, a subjetividade moderna, racional, empírica, versus o entrar em contato com o sobrenatural. Aquilo que a ciência não consegue explicar e, portanto, esse sujeito dessa racionalidade científica entende como impossível. Esse choque dessa cultura racional com esse sobrenatural gera uma espécie de abalo muito profundo, que se mistura à loucura ou à difamação ou à perda de sentido ou ao pavor extremo. E o filme retrata muito isso. Todos os personagens têm esse jogo com esse entrar em contato com o absurdo. E o Eberhard, ele é o personagem que é o único que sustenta uma crença o tempo todo no sobrenatural. Só que por essa crença ele é difamado e ele é tomado como louco pelos outros. Para além dessa dimensão do Eberhard como personagem que dá cara a esse conflito do iluminismo com o sobrenatural, o que se representa muito em frases do personagem, um outro aspecto característico desse personagem é que ele é uma espécie de Van Helsing do Drácula. Ele estaria na função daquele caçador de vampiros. E os outros personagens do filme vão atrás dele, inclusive para isso. Para que ele ajude a lidar com o demônio, lidar com o mal, lidar com o Nosferatu. Mas é interessante como Eggers ele constrói todos esses outros personagens humanos frente ao Nosferatu como criaturas extremamente frágeis. Esse tipo de Van Helsing que a gente tem nesse filme com Eberhard, ele não tem grandes rezas, ele não tem grandes armas, ele não tem grandes ataques, ele não sabe rezar, ele não tem grandes apetrechos, não tem alho, não tem cruz, ele não tem nada. A única coisa que ele consegue fazer na história é tentar buscar uma informação que ele ainda não tem nos livrinhos e bolar um plano no qual ele mesmo é coadjuvante. Então o Eberhard ele também funciona para demonstrar essa fragilidade humana frente ao Nosferatu, dando mais monstruosidade ainda para o próprio Nosferatu. O segundo personagem que eu gostaria de analisar é o personagem do Thomas Hutter, o marido da Ellen. O Thomas Hutter é interpretado pelo Nicholas Hoult, quase um trava-línguas. É uma interpretação muito boa também, o Eggers consegue arrancar tudo desses atores nessa multiplicidade de pedidos aos atores. E o personagem do Thomas Hutter, ele tem como característica primeiro ser o amado da Ellen. Mas ele, enquanto amado, ele é como algo como o possuidor da Ellen através do matrimônio. A Ellen é dele, ele a possui e ele a ama terrivelmente, a ponto de lutar pela vida, lutar por ter ela ao lado dele contra o próprio demônio. Então ele tem esse aspecto de um amado, mas um amado que possui a Ellen, como num casamento do século XIX. Um outro aspecto desse personagem é que ele é o ambicioso. E nesse sentido, ele representa a ambição humana por desenvolvimento como aquilo que pode arruinar a própria humanidade. E ele fala que ele busca o desenvolvimento financeiro para ele e sua família, mas percebam que isso é um estereótipo de homem que o filme está brincando. Ele diz que é por causa da família, mas ele está buscando a ambição por causa dele mesmo. É um desejo dele. A Ellen nunca quis que ele fosse atrás dessas riquezas. Inclusive, a Ellen o culpa em determinado momento do filme. Você poderia ter ficado, eu implorei para que você ficasse. Ele não. Ele diz que é pela família, mas ele é regido pela própria ambição. E é pela ambição que o capeta, o demônio, o Nosferatu, consegue enganá-lo. O Nosferatu usa da ambição dele para enganá-lo e para, nesse sentido, conseguir, de certa forma, roubar a Ellen do domínio dele mesmo. E então o Thomas ele também representa essa ambição que leva todos à ruína, não só a ele próprio. A ambição que, enquanto pecado, é o que permite que o Nosferatu os fisgue, no plano que o Nosferatu claramente tinha ali desde o início. Ele não chamou o Thomas à toa ali, ele escolheu que fosse o Thomas que fosse ali, porque o Nosferatu sempre buscava a Ellen. Era uma relação, uma intimidade que eles tinham há muitos anos juntos. O Nosferatu invadia os sonhos da Ellen há dezenas de anos, pelo jeito como o filme retrata. Além disso, Thomas ele também representa o pavor. É através do Thomas que a gente tem o primeiro contato com o Nosferatu. E esse contato que a gente tem com o Nosferatu é
não primeiro a imagem do Nosferatu, mas ver o Nosferatu pelo pavor refletido na cara do Thomas. E nesse sentido, o Nicholas Hoult está muito bem no filme também, que ele consegue expressar esse medo frente a esse abominável com muita profundidade. Outro aspecto ainda do personagem do Thomas Hutter é que o personagem do Thomas Hutter ele representa o herói. Ele é aquele que consegue sobreviver ao ataque do Nosferatu. Ele foge, e ele foge para defender a sua mulher e ter a luta final. Ter traço da direção do Eggers, que eu também gostaria de destacar, eu já tinha trazido isso no início, é como o Eggers ele faz essa narrativa não só ficando preso a uma história linear, mas essa narrativa ele coloca uma série de cortes, onde a gente vai vendo possessões demoníacas, ou alucinações, ou sonhos, ou sonambulismos da personagem da Ellen, mas às vezes de rituais satânicos que o Nosferatu, ou o servo do Nosferatu fez. E esses cortes eles vão trazendo uma cadência diferente para o filme, e eles vão mantendo o telespectador num clima de mistério, num clima de fantasia e num clima de terror, de suspense, ajudando muito a construir no telespectador a manutenção de um clima de suspense que funciona muito bem no filme e fez o filme me parecer muitíssimo um bebê de Rosemary com luta final fatal contra o demônio, contra o vampiro, contra o Nosferatu. Mas percebam, esse é um ponto importante. Esse não é um filme de herói. E o herói é nada além de um aquele que tenta ser o herói é nada além de um coadjuvante nessa história. Porque me parece que uma das chaves de interpretação do filme que eu trago aqui é que Nosferatu é uma tragédia, no sentido de uma tragédia grega ou uma tragédia shakespeariana. Não é um filme sobre herói, tanto é que o herói pouco ou nada faz nesse filme. E outro personagem que eu gostaria de interpretar é o Frederick e sua família, sua mulher e suas 2 filhas gêmeas. Esse personagem me parece que ele foi colocado no filme, porque não está na obra original do Nosferatu, ele foi colocado no filme para retratar todo o mal que Nosferatu pode fazer à humanidade. Então, o diretor faz com que a gente se vincule minimamente a esses personagens, enquanto eles também sustentam diálogos com a Ellen, com as suas premonições e com suas possessões demoníacas, para que a gente vá criando uma intimidade com esses personagens exatamente para matá-los. São personagens feitos para serem mortos, causar certa proximidade, certo vínculo para depois morrer. E nada mais abominável, e o diretor quer nessas mortes causar esse efeito de abominável, do que o assassinato das filhas das meninas gêmeas. E vamos lá finalmente para analisar ele, o bichão Nosferatu. Como a gente já disse, um elemento fundamental do Nosferatu é a brilhante voz que o Skarsgård, o ator que faz o personagem, consegue criar para o Nosferatu. E ele teve que treinar muito essa voz, fez aula com tenores, pelo que a história conta, para conseguir alcançar aquele timbre de voz. Mas além da voz, algo muito marcante na criação do Nosferatu, que faz ele, para mim, o vampiro mais incrível já criado na história do cinema, é que o Eggers, o diretor, ele se influencia muito pelo folclore. Então ele tenta recriar não o vampiro que já está na cultura popular, mas o vampiro que parece saído das histórias medievais e do folclore contado pelos povos dos Balcãs mesmo. Ele vai buscar muitas fontes históricas e folclóricas. E então ele produz um vampiro que tenta fugir muito da imagem do vampiro da cultura pop, como ele faz até piada numa entrevista do vampiro do Robert Pattinson, do Crepúsculo. E ao invés de fazer o vampiro sedutor, ele retoma no vampiro uma criatura abominável, um morto-vivo e algo como uma espécie de demônio. Então a gente vai ver nesse Nosferatu uma criatura realmente abominável, gigante, amedrontadora e podre. E o Nosferatu, ele se coloca como uma presença absolutamente horripilante. Parece que todos que estão na presença dele são instantaneamente oprimidos e se subjugam a ele, seja por medo, por pavor, por paralisia ou até por submissão, por glorificação do demônio. Ele é uma criatura então completamente opressiva e ele age mesmo como um demônio. Ele não é só um vampiro. Ele consegue lançar pragas, controlar sombras e ele consegue manipular como ele manipula, por exemplo, o próprio Thomas, a acabar vendendo a própria mulher ao assinar um contrato que ele não sabia o que queria dizer. Então,
a retomada do vampiro como abominável funciona muitíssimo bem na criação do Nosferatu. E um outro ponto fundamental é que em uma determinada cena do filme o próprio Nosferatu ele se define como puro apetite. E aí também está o segredo da própria forma de derrotar o Nosferatu. Como puro apetite, o Nosferatu é um ex-feiticeiro que volta à Terra, volta como morto-vivo e vive pagando penitência. E esse puro apetite é uma forma dele pagar penitência. O Nosferatu, então, ele é esse instinto devorador, ele como um parasita que quer consumir o mundo todo, só que ele pode ser devorado pelo próprio desejo de devorar. A compulsão de devorar é tão grande que ele pode não conseguir colocar limites nela. Ele deseja devorar mais que tudo, ele deseja devorar mais do que ele pode controlar. Ele é puro apetite. E finalmente chegamos no que me parece ser a personagem principal do filme, Ellen. Não Nosferatu, o filme é sobre Ellen. E também a personagem mais multifacetada e que a Lily Rose Depp entrega numa atuação fantástica. Para mim seria a atuação digna de Oscar. A Ellen, ela é ao mesmo tempo a mulher do lar, a mulher recatada, a mulher que casa, a mulher a ser defendida como essa mulher pura do lar, a mulher esposa. E o Thomas toma ela literalmente nesse lugar, a mulher possuída pelo marido enquanto esposa. Mas a Ellen também é a mulher tomada como louca. Ninguém leva a palavra dela a sério. Às vezes nem ela mesma. As pessoas estão sempre duvidando da saúde mental dela, portanto ninguém acredita nela. As premonições dela são sempre levadas no nível da chacota. A Ellen também, além da louca, desse estereótipo da louca que cai sobre a feminilidade, ela é o estereótipo da bruxa. Ela tem esses contatos com algo de sobrenatural, mas isso é sempre mal visto, visto como algo demoníaco. E a ligação dela com uma imagem de uma bruxa aparece muito claramente no filme. Uma bruxa, de certa forma, temida, demonizada. Demonizada por conseguir ter esse contato com o sobrenatural. E, sobretudo, também, ela é uma personagem que remete à puta. Porque a relação que ela tem com esse sobrenatural é uma relação de ser possuída fisicamente, sexualmente pelo Nosferatu. Nas possessões demoníacas, nos sonhos, nas alucinações que ela tem, nas crises histéricas, Nosferatu literalmente a possui. E então ela é um sujeito que parece que nunca fica livre. Ou ela é do marido dela, ou ela é possuída pelo próprio demônio. Ela está entre Deus e o diabo, o casamento ou o demônio. E nesse sentido o filme parece efetivamente contar essa história dela. Ela estava sempre sendo possuída pelo demônio até o momento que ela casa, e por ser posse do marido ela para de ter as alucinações, Nosferatu para de conseguir ter acesso a ela, e quando o Thomas assina o contrato, Nosferatu passa a voltar a conseguir acessá-la e voltar a possuí-la, e ela se torna um objeto de disputa desses dois que querem possuí-la. Para além disso, de uma mulher como objeto de disputa, ela é, por excelência, e me parece que esse é um ponto fundamental da interpretação do filme, um sujeito trágico. Sujeito trágico no sentido grego, shakespeariano da tragédia, é aquele sujeito que ele não é agente da própria história. Ela não está fazendo escolhas individuais, ativas sobre como vai se definir a própria história. Ela é efeito de um destino que está traçado para ela, e não importa quanto ela lute, ela não parece conseguir fazer qualquer coisa a não ser cair no próprio destino. Até o momento que ela aceita o próprio destino e se sacrifica. Então ela é esse personagem trágico por excelência no sentido de um personagem que já tem o destino dela traçado, literalmente escrito num livro. E dá a ideia de que ela se sacrifica, mas me parece que ela é sobretudo sacrificada, porque essa história já estava escrita para ela. Ela já estava nessa disputa entre esses dois senhores, o marido ou o demônio, e ela, mais do que topa se sacrificar, ela se percebe como sem saída, porque esse destino já está escrito. Ou o demônio mata todos, ou ela se sacrifica e nesse sacrifício também perde a todos por perder a própria vida, mas salva alguns poucos que ela defende. Então, nesse sentido, a personagem ali da parte dos ciganos do filme, que aparece uma virgem que está sendo levada para o sacrifício, me parece uma espécie de alter ego da Ellen. Tempos mudam,
Ou culturas mudam, mas a solução final parece ser a mesma: sacrificá-la, que ela seja objeto de um sacrifício humano, tal qual a virgem que é levada ali pelos ciganos para o Nosferatu. Bom, e agora vamos para o tema psicanalítico que eu falei que eu ia trazer para vocês. Me parece que o filme Nosferatu, assim como o filme A Bruxa, do Robert Eggers, o primeiro filme do diretor, ele se produz a partir de uma interpretação do Robert Eggers sobre a bruxa, a história das bruxas. E essa interpretação tem um quesinho de freudiana. Então vamos lá, como será que essa interpretação do Eggers se dá? Vamos tentar reconstruir elas. Parece ser algo como uma teoria de gênero maluca do Eggers. Vamos lá. A gente está num filme de 1800, lembre-se, no topo da moral sexual cristã. E a moral sexual cristã, ela não incidiria sobre ambos os sexos de forma igualitária. A moral sexual cristã age muito mais ferozmente como repressiva sobre a sexualidade feminina. Porque na moral sexual cristã, a mulher acaba tomando um lugar de objeto de posse de um homem. E se a mulher é objeto da posse de um homem, sua sexualidade se torna um perigo a ser controlado, e portanto um perigo que deve ser reprimido. Então um grande alvo da moral sexual cristã é a repressão da sexualidade feminina. E aquilo que é reprimido é de certa forma denotado como mal, como pecado. Afinal de contas, se não precisasse ser reprimido, se fosse aceito, não seria mal. Aquilo que se reprime se associa à ideia do mal, da mesma forma que aquilo que se aceita subjetivamente se associa a uma ideia de bem. Então, portanto, essa ligação da moral sexual cristã produziria essa primeira associação que o Eggers vai trazer: a sexualidade feminina, a repressão e a sexualidade feminina tomada como o mal, pecado, e banida para o inconsciente. Então me parece que o Eggers constrói uma segunda associação meio doida. Se por acaso, imaginemos que existisse o sobrenatural, existisse os demônios, os anjos, os espíritos, talvez esse mundo sobrenatural ele acessasse mais facilmente o ser humano, não pelo seu lado racional, lógico, ativo, consciente, mas talvez esse sobrenatural entrasse em contato com o ser humano pelo seu inconsciente, por aquilo que foge à lógica, que foge à regra, pudesse entrar em contato pelos sonhos, pelas alucinações, pelas crises histéricas. Certo. Agora me parece que o Eggers dá um salto e ele faz uma terceira associação que vai ligar as outras duas. Se o sobrenatural pode entrar no humano pelo inconsciente e a sexualidade feminina reprimida se torna inconsciente, denotada como pecado, como mal, talvez, se houvesse uma entidade sobrenatural como um demônio, uma entidade má, talvez essa entidade tivesse mais fácil acesso ao nosso inconsciente, aquilo que foge à regra. E talvez nisso tivesse mais fácil acesso àquilo que foi reprimido e denotado como mal. E talvez nisso tivesse mais fácil acesso à repressão sexual feminina, ao inconsciente feminino como locus da repressão sexual feminina e a sexualidade feminina denotada como pecado. E me parece que é exatamente esse o traçado que o filme faz. O Nosferatu, ele perturba a Ellen, que parece ser uma personagem que ela tem assim uma certa abertura para o sobrenatural. Ele perturba a Ellen desde sabe-se lá quando, mas parece que são muitos anos, conseguindo acessar ela pelo inconsciente dela, naquilo que o inconsciente acaba fazendo esse jogo com o reprimido, com o sexual. Então ele consegue possuí-la pelos sonhos. Mas a questão que também aparece no filme A Bruxa é que a bruxa ela não se escolhe bruxa. Ela acaba caindo nesse lugar ao ser denotada como bruxa, como mulher pecadora, por uma sociedade, por um mundo mais masculino, que a denota como pecadora, como bruxa. E de tanto ser denotada assim, a própria bruxa no filme A Bruxa, ela não vê outra saída a não ser se reconhecer bruxa. Nesse filme acontece algo parecido. Parece que a personagem da Ellen, ela acaba presa a esse lugar da bruxa, daquela que se torna refém do Nosferatu. E depois de se ver presa a esse lugar, ela percebe que o destino dela, tal qual uma bruxa,
é a de ser sacrificada. Porque Nosferatu está completamente tomado por uma compulsão em possuí-la, e uma compulsão que só se criou por ela. Ellen tem a sua sexualidade reprimida e denotada novamente como má, a partir da onde Nosferatu pôde acessar ela por esse mundo da fantasia, dos sonhos, e ao se perceber presa nesse destino ligada a Nosferatu, e ao se perceber presa também a uma narrativa que vai levar ela a um sacrifício, ela não tem outro caminho a não ser aceitar o seu próprio sacrifício. Então, tal qual a virgem ali dos ciganos, a Ellen não se sacrifica, ela é sacrificada. Ela é primeiro denotada como bruxa, e depois de ser denotada como bruxa, de ter sua sexualidade reprimida, ela se torna alvo da manipulação do Nosferatu. E depois ainda ela é usada como isca, ela é usada como sacrifício para conseguir o assassinato do Nosferatu. E é Ellen mesma que se percebe essa bruxa ser sacrificada, e ela mesma que chega a um insight de como conseguir derrotar o Nosferatu. O professor Eberhardt até dá uma certa dicasinha, mas parece que o plano é da própria Ellen. O Eberhardt diz para ela, ela pergunta para o Eberhardt, o mal vem do além ou o mal está em nós mesmos? O Eberhardt diz, é necessário encontrar o mal em nós mesmos para conseguir lutar contra o próprio mal. E a Ellen, então, pensa numa estratégia de manipular o próprio mal, ela engana o mal, ela pensa nessa estratégia de manipular o mal por aquilo que o mal não consegue deixar de fazer, que é pecar. Ela percebe no Nosferatu um compulsivo, alguém que pode ser devorado pelo próprio desejo de devorar, e é isso mesmo que ela faz. Ao se dar como noiva a ser devorada pelo Nosferatu, ela consegue de alguma forma também devorá-lo. Ela consegue deixá-lo refém da própria compulsão dele até o momento que ele se destrói. E então, a Ellen, ela é uma fusão do personagem da bruxa com a história do Nosferatu. E me parece que esse é um ponto relevante da história. A Ellen é um personagem trágico. É um personagem que vê seu destino traçado para ela, da mesma forma como ela viu a sua sexualidade traçada por coordenadas simbólicas que estavam para além da capacidade dela de mudar. Ao mesmo tempo que ela se viu presa do Nosferatu por ter essa abertura a um sobrenatural, e ao mesmo tempo que ela se viu presa a um destino de ser sacrificada, como a virgem que era sacrificada pelos ciganos. E é isso. Essa foi a interpretação do filme de hoje. Abraço e até a próxima. Inscrevam-se no canal.